O assunto, só para fazer um comentário, né, o assunto de engenharia de ontologias é um negócio muito, muito interessante, né? Eu fiz na não tá abrindo? Eu fiz doutorado na área de engenharia do conhecimento e eu desenvolvi uma metodologia para criar ontologias. A gente aplicou na área de saúde e na área de gestão de ciência e tecnologia, né? E a questão é complexa mesmo, né? Mas existem metodologias, métodos e técnicas e ferramentas, né? Proteger a mais famosa, a gente tem o Neon também, que Neon é uma ferramenta muito interessante para desenvolver ontologias. E as abordagens de pesquisa mais recentes estão caminhando nesse sentido, de se criar ambientes dinâmicos, né? Porque a prestação de conhecimento, para ser efetiva, ela não pode ser estática, né? Mas tem sistemas que conseguem dar conta disso, né? Isso a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Bom, mas o foco da minha apresentação hoje são os repositórios digitais, né? Eu vou falar um pouco sobre os repositórios, me centrar em cima da sua origem, em cima dos seus recursos, tá? Das suas tecnologias, até para a gente ter uma conexão, né, um pouco mais efetiva em torno do que está implementado hoje enquanto biblioteca digital no NUPIL, né? A partir um pouco da história tecnológica do ambiente que está hoje, né, que o NUPIL disponibiliza as suas informações, eu queria contrapor, né, fazer alguns aspectos tecnológicos e falar um pouco sobre o que há, né, de mais comum que está disseminado, para a gente poder verificar também com um outro olhar, de uma outra leitura, a questão do uso de repositórios, né, do que a gente chama de repositório digital, do que a gente chama de biblioteca digital, tá? Primeiro com um olhar de origem conceitual, né, e depois tecnológico, e aí procurar relacionar isso com o contexto que o NUPIL tem, né? Bom, eu sou professor, né, da UDESC, já tem 12 anos, né? Eu fiz minha graduação na área de computação, tenho mestrado em ciência da informação, contemporâneo do Eduardo nesse tempo, eu não vou dizer quando, né? Eu sou professor já, né, ali de 12 anos, sou professor permanente do mestrado profissional em gestão de unidades de formação da UDESC, e começou esse ano, né, depois aí de 2 anos trabalhando em cima de projeto. A gente conseguiu achar um termo de um mestrado profissional bastante interessante, né, assim, em termos de inovação, e compatível com as demandas que a gente pensou e planejou para o mercado, tá? Sou coordenador do Laboratório de Tecnologias de Gestão do Conhecimento, Tecnologias Aplicadas, Gestão do Conhecimento e Gestão da Informação, LabTecGC, que é um laboratório que já tem seus 4 anos lá na universidade. E o nosso foco é o desenvolvimento de tecnologias, né, aplicadas à engenharia do conhecimento, à gestão do conhecimento, né? A gente tem projetos tanto na área de gestão do conhecimento quanto na área de gestão da informação, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns processos que agora está finalizado, né, que é um portal semântico, né, que envolve processos de uso de ontologia e busca na área de saúde, tá? Bibliotecas digitais, e tem outros projetos bem interessantes, que estão ligados a esse laboratório. O meu doutorado foi em engenharia e gestão do conhecimento, né? Então, quando eu trabalhei com bastante ênfase nessa questão da engenharia do conhecimento e como é que a gente pode desenvolver o que a gente chama de sistemas baseados em conhecimento, né? O que é um sistema baseado em conhecimento? Um exemplo é isso que o Eduardo apresentou para a gente, né? São ambientes computacionais que conseguem se valer de representações de conhecimento, né, e agregar valor, agregar proatividade, algum grau de inteligência até, nas suas funcionalidades, né? Então, quando a gente diz que um repositório faz busca semântica, né, ele consegue te auxiliar na contextualização, na hora de você propor o relacionamento de contexto com ele, é um sistema baseado em conhecimento, porque ele está usando um conhecimento prévio, né, para poder realizar esse tipo de atividade. E isso falando especificamente de repositórios, é uma tendência
porque as formas tradicionais de busca, né, que já são obsoletas, ainda são muito presentes. Mas elas, com o volume crescente de dados que a gente tem hoje em dia, elas são incompatíveis, né, cada vez mais incompatíveis com a nossa realidade. Então, como ele usou o exemplo da menina dele, né, você precisa buscar literatura correlata, né, com algum tema específico ou algum ponto específico, né. Poucos ambientes computacionais dão conta de te sugerir isso, né. Eu trabalho no projeto hoje, a gente está criando um negócio que a gente chama de sistema de recomendação, né. E esse sistema de recomendação ele é baseado nisso. Você usa conhecimento prévio na plataforma, tá? E o próprio ambiente te faz sugestões, né, segundo os teus interesses. Você declara um conjunto de interesses, esses interesses podem ser extraídos de forma semiautomática, né, e a partir de um perfil de interesse você consegue delimitar, né, em função também do contexto do que está representado nesse repositório, propor recomendações. Então essas coisas são, né, ideias no sentido de fazer o quê? Né, de romper o paradigma tradicional de busca que a gente tem hoje, né, que é o quê? O utilizador vai atrás do que ele precisa, tá? Agora, tem muita informação, tem muito conhecimento disponível, tem muito documento disponível, né? Então a ideia é mudar um pouco esse paradigma. Poxa, mas será que o ambiente computacional não poderia ser um pouquinho mais inteligente e propor isso para mim? Sugerir, né? E esses ambientes, em função da maturidade que eles estão atingindo, eles são cada vez mais efetivos e eficazes nesse propósito, tá? Ainda tem muita coisa experimental, né? Mas as plataformas de busca comerciais, elas caminham nessa direção também, né? Elas não pensam o paradigma de busca tradicional de base de dados que a gente conhece. Elas pensam outras coisas, tá? E no sentido de ofertar, né? Não só aí atender demanda e às vezes até criar demanda no sentido de trabalhar isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre repositórios digitais e bibliotecas digitais, né? Colocar os dois conceitos, diferenciar uma coisa de outra, tá? Até para a gente criar um consenso, né, em torno do que é esse conceito. A gente vai perceber, né, aí a gente poderia, por exemplo, olhar para a nossa biblioteca do Nupil e olhar, né, ter um olhar diferente e ver outros tipos de bibliotecas, né, e ver do ponto de vista conceitual e do ponto de vista tecnológico o que é que se propõe, o que é que elas propõem, o que é que a gente pode pensar em termos de futuro, né. Gestão e compartilhamento da informação, porque os repositórios digitais, ainda que na sua origem eles tenham uma finalidade acadêmica, hoje eles têm vários usos, tá? Então a gente pode enxergar os ambientes, os repositórios, né, e as bibliotecas digitais como ambientes né, para gestão e compartilhamento da informação, especialmente no contexto organizacional. Tem muitas organizações, empresas que têm feito outros usos, né, desses repositórios, além do que a gente está habituado a ver, né, como o repositório, como local para fazer depósito de documentos. Bom, repositórios digitais. Como é que surgiram os repositórios, suas características e o que diferenciam, né, esses produtos de outros produtos de informação que a gente está habituado a conhecer, tá? Bom, a gente sabe, né, do documento digital, a noção de documento digital está relacionada aqui, tá? Qualquer coisa. Tá? A ideia de documento para biblioteconomia, acho que é uma coisa interessante para a gente definir, é qualquer coisa que se revele portadora de significado. Tá? Eu posso dali criar processo eu posso inferir, eu posso ler, eu posso interpretar, né? E a partir daí tem-se a noção de documento, que como a gente chama documento digital, né? É a referência que se tem na área de biblioteconomia. Tá? E daí, né, algumas características que são muito marcantes no documento digital: a flexibilidade, a simulação, a transmissibilidade, né, que são noções, tá, que são intrínsecas à ideia de documento digital. Eu posso pensar num algo, num ente, né, digital, composto digital na forma computacional, e com essas características, né, os conteúdos são portáveis, eu posso fazer isso em escala, eu posso mudar, compor, manipular, recriar, né? Eu posso transmitir, ele pode estar simultaneamente em vários locais, né? Diferente da noção tradicional de documento que está ligado ao meio material, ao suporte físico, tá?
Então a ideia de documento, quando eu falo documento e repositório digital, eu estou me referindo a um ente, tá, com essas características, né? Bom, no âmbito da comunicação científica, né, falando um pouquinho da origem aí dos repositórios digitais, a ideia da comunicação científica, aqui todo mundo conhece isso, né, só para a gente referenciar, né, a ideia é comunicar os resultados de pesquisas, compartilhar conhecimento, estabelecer redes sociais, né, os nossos chamados na literatura, né, os então colégios invisíveis, né, e não são as mídias sociais, tá, Facebook e afins, né, mas são as redes sociais. E os primeiros registros, né, de comunicação científica estão lá no século XVII, os primeiros modelos de periódicos científicos vigentes até hoje, né, de forma interessante, né, o pessoal da Science que discute bastante essa questão, né, dos modelos de comunicação tradicionais, o Open Data e Science, né, tem umas coisas muito interessantes, né, que o pessoal está chamando de quarto paradigma da ciência. Mas aí a gente ainda tem muito forte esse modelo de comunicação científica relacionado à universidade. Mais recentemente, né, por umas décadas para cá, especialmente com a popularização da internet, a gente percebeu o quê? Que a gente viu os periódicos terem custo para se assinar, né? Parcerias das sociedades científicas com os editores comerciais passando a ter o direito de publicação e da comunicação científica, né? E aí a gente começa a observar uma distorção na função das revistas científicas, que originalmente era abrir, né, os resultados e comunicar o que é feito na ciência para quem? Para quem pode assinar, para quem tem o financiamento para poder acessar essas revistas, né? E isso virou um negócio. Realmente a gente enxerga um modelo de negócio claro aí. No modelo de negócio eu não digo que tem relação com lucro, tá? Modelo de negócio no sentido amplo, na administração, que você tem todo um sistema organizado de sustentação, né? Tem todo a revista, por exemplo, o acesso ao Cielo, ele pode ser gratuito para nós, mas ele tem custos, ele tem questões de gestão, tá? Mas virou um negócio que no seu modelo atual ele ficou incompatível com a forma tradicional da comunicação científica, tá? E aí começa a surgir, né, um movimento, vamos chamar assim, de rebelião, né, exagerando um pouco, mas é um negócio muito lúcido, que é a questão da iniciativa dos arquivos abertos, o Open Archives, né? E o Open Archives, vou ficar por aqui, né, eu não fico na frente de vocês. A ideia é assim, em essência, tá, na sua essência, o modelo do Open Archives é oferecer gratuitamente trabalhos científicos com a possibilidade de ler, baixar, copiar e imprimir, livre de barreiras financeiras, legais ou técnicas, tá? É um sonho de consumo, tá, da comunicação científica. Obrigado. É um sonho de consumo da comunicação científica, né, em que a gente pode retornar, né, àquela utopia da comunicação, onde eu posso publicar meus materiais livremente, as pessoas podem usar, né, enfim, né, ter liberdade de acessar e usar as informações. A gente sabe hoje, isso amadureceu bastante, tá? Isso tem um pouco mais de 10 anos, essas discussões têm um pouco mais de 10 anos, mas hoje a gente tem modelos bem maduros em relação a arquivos abertos. Nós tivemos no congresso agora sobre arquivo acesso aberto, né? E um dos eixos de discussão desse congresso que teve em São Paulo, agora em outubro, no começo de novembro, né, finalzinho de outubro, foi a questão dos direitos autorais no ambiente de acesso aberto. E a gente percebeu, né, que realmente a questão de direitos autorais e acesso aberto é bastante madura, tá? Existem várias convenções internacionais, né, por exemplo, a questão de você abrir, né, os próprios periódicos, né, alguns periódicos que eles têm um negócio que a gente chama de embargo, né? Você vai e publica na revista, durante um ano o editor detém a exclusividade da publicação, o autor não pode fazer nada com aquilo, mas passado um ano, 6 meses, um ano, na Europa isso já é mais bem mais definido, né? Aqui no Brasil isso ainda está não é comum ainda, mas o autor pode ir lá pegar o material dele e colocar no repositório da sua instituição, tá? Então é um exemplo, né, do nível de detalhe e de preocupação em relação aos direitos autorais e ao acesso aberto. Bom, e a partir dali, né, tem um marco histórico na
acesso aberto, que a gente chama de Convenção de Santa Fé. Tá? Então, assim, a Convenção de Santa Fé, ela definiu algumas políticas, algumas diretrizes para que as instituições que decidissem militar nesse contexto de arquivos abertos, e a palavra militar também é exagerada, tá? Não é uma ideologia fundamentalista, tá? Eu queria deixar isso bem claro, mas é uma visão, tá? Restabelecer a visão da comunicação científica em algumas características. Por exemplo, criar mecanismos de discussão entre os pares, né? Coisas que hoje nos periódicos tradicionais a gente não tem. Você vai e coloca lá o editor, dificilmente você tem acesso aos avaliadores, né? Isso não é o caso num ambiente onde tem caracterizado acesso aberto, tá? Geração de controle e versionamento. Eu posso versionar meu documento, ele não fica congelado para sempre, tá? Num ambiente como no periódico. Fomento do protocolo AI, que eu vou falar mais para frente, que é um protocolo para distribuir, interoperar os metadados e os materiais que estão no meu ambiente digital, né? Vou falar um pouco mais sobre isso, né? Padronização de conjunto de metadados, tá? Então todo mundo que seguir esse padrão consegue trocar informações com o meu ambiente, não importa o software, não importa o ambiente, não importa quais são os padrões tecnológicos, né? Seguidas as convenções, eu garanto, né? Está garantida a interoperabilidade, tá? Definição da terminologia sobre provedores de dados e serviços, né? E então essas questões, né, especialmente essas últimas aqui, eu até preciso fazer uma conexão nisso com o nosso ambiente da biblioteca da Nupil, né? Que é uma coisa que a gente está discutindo com o Alquimar ali para trabalhar, né? Que é a questão de abrir, né, para o mundo a biblioteca, mas não só para ter o acesso através do portal, mas que seus materiais possam ser duplicados e replicados e triplicados em outros ambientes. Isso é acesso aberto. Eu garanto a visibilidade, eu multiplico a visibilidade, né? Essa que é a ideia. E os softwares mais comuns hoje em dia, todos têm isso, né? O OJS, que é o software mais tradicional para fazer revistas, tem isso. O Space, que é software para fazer repositório, tem isso. Reprints e dezenas de outros já têm essa possibilidade, né? Eu posso chegar no repositório e posso fazer o meu repositório de repositórios, né? Isso é interessante porque eu oferto para a minha comunidade, né, cliente do meu repositório, consumidora do meu repositório, a informação pontual, né, e que não depende somente do acesso, né, de um só ambiente. Tá? Bom, a filosofia é assim. A gente tem algumas características, né, que definem o acesso aberto. Primeiro, o autoarquivamento, né, que o Eduardo falou agora há pouco, tá? Que é o envio espontâneo pelo autor, né? O autor faz o depósito. O que é isso? Ele envia o texto para o repositório, né, assume a autoria e ele mesmo publica. Tá? Pode ter critérios, isso normalmente tem critérios para você descrever, enfim, né, tem uma etapa de homologação antes dessa publicação, mas o próprio autor pode fazer isso. Tá? Pode ter uma revisão pela comunidade, que pode ser ainda modelo de revisão por pares, né, ou variações disso aqui. Né? Eu posso ter uma comunidade, laboratórios, eu posso ter a gente está desenvolvendo, a gente tem um projeto lá com a professora Elisa, em que ela está trabalhando num modelo de periódico científico, tá? Em que a gente está desenvolvendo um modelo de publicação diferente do modelo de periódico tradicional, né? E um dos pontos, né, que tem mais ênfase é realmente essa questão da revisão. Tá? A gente usa uma visão de mídia social em cima de um periódico científico. Né? E assim, as pesquisas preliminares apontaram até uma aceitação bem interessante pela comunidade acadêmica. A gente fez um levantamento para entender um pouco essa aceitação, né? E a gente ficou surpreso, né, de ver o quanto se anseia por isso. Né? E uma outra dimensão no acesso aberto é a interoperabilidade. Ou seja, a possibilidade do meu ambiente digital trocar metadados. Trocar, assim, receber e ofertar. Tá? Bom, tem alguns desafios, lógico, né? Toda ideologia é linda, né? Mas a prática tem algumas coisas que realmente só na hora de implementar e projetar repositórios que a gente vai descobrir. Tá?
A preservação da informação, né? Eu vou falar um pouco mais adiante, né? Que você preservar documento digital, preservar a memória, né? Porque os repositórios normalmente têm função de memória, né? Do ponto de vista histórico. Por que uma determinada obra da literatura está ali digitalizada? Por que uma determinada produção de tese ou dissertação está ali? Uma das funções dos repositórios é a preservação da memória, tá? Científica, cultural, tá? Então, os repositórios digitais têm esse papel, né? A função de memória. E preservar a memória não é uma coisa fácil. Já não era no contexto do suporte físico, tá? Fica um pouquinho mais complicada quando a gente fala no meio digital, né? Garantias de interoperabilidade, a legitimidade, né, desses meios enquanto veículos de disseminação, tá? Não só de disseminação científica, tá? Mas disseminação do conhecimento de uma maneira geral, disseminação da cultura, tá? Isso está atrelado, né, à preservação e à possibilidade de ser interoperável. A questão dos direitos autorais, né, que ainda é madura, mas para muita gente é controversa, né? E a cultura, né, de publicação de acesso livre, especificamente falando no meio científico, tá? O que é que nos define na avaliação? Vamos falar da pós-graduação brasileira, né? A pós-graduação tem lá, a gente tem os comitês de área, a gente tem os documentos de área, né? E o norte da avaliação mínimo, tá? O mínimo é o documento de área, que quando a gente fala de programas acadêmicos, é publicação nos periódicos que tem um qualis bacana, né? Mas assim, já tem algumas áreas, especialmente nos mestrados profissionais, e nos próximos 10 anos a CAPES já está falando, né? Já se fala em doutorado profissional, e a CAPES nos próximos 10 anos vai falar muito nisso ainda, eles vão gastar muito tempo falando nisso. E uma característica é a presença de publicações nesses repositórios, né? Especialmente de produções de outros tipos, tá? Produção artística, produção cultural, produção técnica, produção tecnológica, tá? Porque é tudo produção. A gente não somos fazedores de artigos científicos, né? Logo no começo quando dá tempo, né? Ele vai lá, ele trabalha com projeto de pesquisa, né? A gente fica à mercê né? E como se o nosso artefato final fosse somente o artigo publicado num qualis bacana, tá? E na real não é isso. Todo mundo sabe que, né? A gente tem vários tipos de atividades, né? E a mensuração da atividade científica também já de alguns anos para cá, isso no Brasil é muito claro, né? Tem caminhada no sentido de se procurar, né? Investigar e desenhar novas formas de entender, né? A realidade da expressão científica, tecnológica e de inovação, tá? Bom, o que são repositórios então? Vamos uma pergunta para definir, né? É uma versão completa aí de algumas coisas da literatura, tá? Tem todo o gênero de definição, mas elas caminham na mesma direção. Uma versão completa da obra e de todos os materiais suplementares, incluindo uma cópia da licença depositada. Eu tenho lá um documento, tem um ambiente computacional que me permite a recuperação, né? Tá o documento digital, requisito, o documento digital está lá, e um texto que defina qual é a licença de uso, né? Publicado em formato eletrônico, né? Tem normas para você padronizar o formato eletrônico, se é PDF, se é o formato de vídeo, se você tem um determinado vídeo com formato de codec, um determinado padrão de música, tá? De som, e por aí vai, tá? Mantido por uma instituição acadêmica, sociedade científica, organismo governamental, setor privado ou outro tipo de organização, tá? A gente via no início, o repositório digital está atrelado ao ambiente universitário. Hoje não é assim. A gente vê todo tipo de instituição ter repositório digital, né? No governo, né, isso tem crescido assim, no governo federal especialmente, a gente tem observado um crescimento homérico, tá, de iniciativas para montar seus repositórios digitais. Eu vou citar alguns exemplos no final. Mas a ideia é isso aqui, para quê? Né? Para distribuir, né? Ofertar, abrir o que é de acesso público, né? E permitir o arquivamento a longo prazo, que é a função de memória. Tá? Bom,
como é que a gente faz para entender então o papel de um repositório na instituição? Às vezes a gente fala, vou criar uma base de dados, vou criar uma biblioteca digital, mas qual é a dimensão institucional que isso tem? Qual é o impacto cultural que isso vai ter? Qual é a visibilidade que esse recurso de informação vai ofertar para mim, para minha instituição? Tá? É uma questão que a gente precisa responder antes, né, de começar o projeto e a implantação. Tá? Hoje a gente tem conhecimento para fazer isso, né? Normalmente faz o inverso. Eu vou lá, escolho um software qualquer, pergunto para quem faz. Esse software é bacana, ele vai lá, instala o software e começa o processo. Né? E começa a depositar material, mas não tem uma política para fazer aquilo, não tem um processo, não tem isso pensado. Né? Como é que eu vou preservar a memória? Como é que eu vou garantir a longevidade, né, do acesso aos meus documentos? Hoje eu desenvolvi um software. Tá? Mas por quantos anos ainda eu vou conseguir manter esse software rodando? A partir de que momento, né, eu vou precisar fazer uma migração de software? Porque isso acontece. Né? Todo repositório que tem um bom indicador de longevidade e de preservação no repositório digital é saber quando o software vai ser trocado, por exemplo. Tá? Uma questão que é bastante controversa em várias instituições é não ter isso claro. Aí chega um determinado momento, por uma contingência institucional qualquer, se inviabiliza a manutenção daquele ambiente de cadastramento e de recuperação. E o que eu vou fazer? Eu consigo rapidamente migrar para um outro ambiente? Né? Então, tem várias questões. Né? Compreender o papel. Eu preciso que a comunidade entenda e aceite as políticas desse repositório. Tá? Por exemplo, é muito comum iniciativas isoladas de repositórios digitais não conseguirem conversar nas universidades com a biblioteca. Tá? E às vezes materiais excelentes, tá? Mas por alguma questão técnica eles não estão conectados à biblioteca da instituição. Isso assim, diminui bastante a visibilidade. Né? E às vezes são repositórios excelentes, tem uma produção excelente, mas ela está com o acesso, né? ou ela requer um esforço de divulgação muito grande. Tá? Por quê? Porque ela simplesmente não está conectada com outros lugares. Tá? Repositório digital não é uma tecnologia. Repositório digital é um serviço. Tá? A gente não pode reduzir a ideia de repositório digital a uma tecnologia, a um software. A gente olha a interface. Talvez para o usuário, utilizador comum, né, utilizador no final, ele tenha a impressão, né, que o que ele está vendo na interface ali na tela, isso aqui é um software. Não é. Tá? Tem um esforço numérico, tem processos de gestão, tem metodologias, então não é tecnologia só. Tá? A gente precisa trabalhar nisso como um projeto continuado. Né? Tem implicações na memória, como já disse, né? E depende fortemente, a sobrevida desse repositório depende fortemente das questões de preservação digital. Tá? Bom, e biblioteca digital? O que é? Né? Tem tecnologias, né? Quais são os serviços que uma biblioteca digital pode ofertar? Né? Como é que o usuário vê, né, e utiliza uma biblioteca digital? Tem softwares? Quais são? Né? Quais são os conceitos que a gente encontra na literatura? Tem documentos? Não tem documentos? Né? Tem documento físico? Não tem? Assim, a gente vê todo tipo todo tipo e forma, né, de conceito, né, de biblioteca digital. Isso já foi muito controverso nos anos 90, em que nem o pessoal da área de ciência da informação sabia direito o que era isso. Tá? E a gente tem publicações, né, com as coisas mais apocalípticas. Por exemplo, vai ser biblioteca digital vai acabar com a biblioteca física. Né? Os bibliotecários não vão ter mais onde trabalhar, não vai ter mais esses papos assim, né? E isso entre os bibliotecários, tá? Isso que é o mais interessante de tudo. Não é o pessoal de outra área falando que, né? Não, é pessoal da área de biblioteca. Mas isso foi amadurecendo com o tempo, tá? E então essas questões elas foram sendo superadas, né? E hoje a gente tem algum entendimento mais a partir da própria literatura e das instituições, né, da área, um entendimento bem mais estável, vamos chamar assim. Tá? Bom, conteúdos em texto completo na forma digital, livro, periódico, tese, imagem, vídeo, outros, né, não só científico, né, acervo cultural, acervo artístico, de qualquer natureza, a gente tem vários exemplos por aí. Tá?
disponíveis e acessíveis via redes de computadores. Eu coloco redes para poder incluir tudo, tá? Não só a internet, mas redes corporativas, redes privadas, acessos, enfim, que use internet ou não. Né? Serviços, tem serviços específicos, processos e políticas de gestão e faz uso intensivo de tecnologias da informação. Eu queria chamar a atenção para essa característica aqui, ó. Uma biblioteca digital oferece serviços, né? Ela não oferece só o acervo. Então, por exemplo, serviços de referência digital, a gente chama, né? E assistência ao usuário, né, da biblioteca, usando algum meio tecnológico, que pode ser direto ou indireto, tá? Sincronizado ou não, para poder oferecer serviços, né? Serviços personalizados, como a gente encontra numa biblioteca convencional, a gente vê numa biblioteca digital. Tá? Tem processos de gestão políticas, né? E isso tem porque tem o acervo tem que ter uma política de manutenção, a plataforma tecnológica tem que ter uma política de atualização, tá? E essas coisas elas têm dimensões, né, que vão além do acervo, que vão além da ferramenta de recuperação, tá? Então, assim, a biblioteca digital a gente pode ver como sendo uma instituição, né? A noção de biblioteca digital é de uma instituição, não de software e não da telinha de recuperação, tá? E a biblioteca digital convive, né, ainda com o acervo físico, né, porque essa é a realidade das bibliotecas, né? A gente tem de um lado, né, as instituições que são depositárias de documentos físicos, como a gente conhece tradicionalmente, e no outro lado, né, à medida que começam a ocorrer demandas diferenciadas nesse sentido, a gente tem o paradigma da informação e do suporte digital. Tá? Aqui aqui só considerando esse aspecto, a gente tem as bibliotecas digitais e os repositórios, e aqui as bibliotecas tradicionais. Mas existem muitas instituições que convivem com as duas coisas, né? Que têm as duas formas. Tá? E isso acontece por quê? Porque a gente tem uma sociedade, né, que tem demandas de outros tipos, consomem, né? A gente tem criadores de demandas, né? Por exemplo, as empresas de telecomunicação, tá? Quando a TIM faz a sua propaganda, quando a Claro faz a sua propaganda, quando a Vivo faz a sua propaganda, eu acho que as propagandas da Vivo e da Claro, eles não vendem celulares pra gente, nem planos eles vendem o quê? A necessidade da gente estar conectado, né? As nossas correirinhas, né? Eu tenho uma, né? Funciona muito eficiente, que nos mantém conectados, né? E a gente acaba criando a demanda de consumir serviço, de consumir essas coisas, né? Então se reforça a necessidade da gente ter, né, e acesso. Aí as novas gerações crescem em meio disso, né? Tem outras perspectivas e isso é muito interessante observar, né? Eu tenho crianças pequenas também, como o Eduardo, em fase de alfabetização, e a gente vê, né, como é que essas crianças constroem o processo de leitura, né? É uma coisa muito interessante, né? Porque a forma, assim, eles convivem ainda com a linearidade do livro impresso, né? E convivem com vamos colocar entre aspas, a hipertextualidade, né? A visão de rede da leitura, né? Então são diferentes formas de leitura, e essas formas de leitura estão ligadas à maneira como você disponibiliza a informação, disponibiliza o documento eletrônico, tá? Para a gente poder fechar para a gente poder entender isso, né? Então as bibliotecas digitais têm esse contexto, ok? Bom, a questão da cultura, né? Já entrando no assunto, né? A publicação, assim, a gente tem fatores importantes, né, que determinam, são fatores de cultura digital que a gente precisa levar em conta, né? Novas gerações de usuários, demandas de instituições, né, para poder abrir novos canais, né, encontrar novos canais de veiculação, tá? O custo de armazenamento digital é infinitamente menor do que armazenamento em papel, tá? Isso não tem dúvida, e eu não falo que é um fato, mas a gente pode discutir as questões, né, posteriormente, mas isso aqui é facilmente demonstrável, tá? E assim, a dinâmica social, e a gente vê isso, né, também no exterior, que a sociedade requer um novo modelo de biblioteca, tá? E hoje a biblioteca digital está sendo adaptada para isso, tá? Bom, questão da preservação, né? Já falei um pouquinho do que é a preservação, mas a questão um dos desafios da preservação digital, né, não é só
lidar com as tecnologias, né? Mas a gente tem questões mais complexas, tá? Você tem que lidar com diferentes tipos de serviço na biblioteca digital, você tem que lidar com periódicos, tem que ter serviços para e-books, né? E tem um fator que dificulta isso também, tá? A absorção do uso e da cultura e das tecnologias das bibliotecas digitais, ela não é mais rápida do que a capacidade das pessoas de se adaptarem a elas. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta, por isso que eu digo que lá no início, biblioteca digital não é só tecnologia, tá? A gente não pode imaginar que os nossos consumidores de documentos, de informação, são tecnófilos de plantão, entendeu? Fissurados em tecnologia, né? Eles, como dizia um colega, né? Eles padecem do fetiche tecnológico, tá? Tecnologia é um fetiche, e aí não é isso, né? A gente precisa pensar em quem é o nosso público-alvo, tá? Entender isso direito. Bom, alguns casos, vou citar dois bem interessantes. Esse aqui recente, né? A Bibliotech, que é uma visão, americano adora essas coisas, né? Mas a Bibliotech, ela tem um modelo bastante interessante de biblioteca pública, tá? É assim, totalmente digital, eles não têm acervo físico, tá? 10 mil e-books, 600 e-readers, 200 só com material infantil, né? Tem 48 computadores instalados localmente ali, né, fisicamente, 40 tablets, 10 laptops. As pessoas levam para casa os livros nos dispositivos eletrônicos, ele empresta o e-reader, né? Ele não empresta o livro, tá? E para construção, né? Um investimento aproximado de 2 milhões e meio de dólares. Né? Eu acho que foi em setembro, se não me falha a memória, outubro, ainda, e que saiu, ainda esses dias apareceu no jornal o caso da Bibliotech, né? Que é um modelo de biblioteca pública bem interessante. Uma visão americana, totalmente high-tech e tal, né? Esperando que todo mundo seja high-tech também, tá? Aqui no Brasil, eu acho que assim, o caso mais interessante de biblioteca digital é a Brasiliana, da USP, tá? A Brasiliana tem, acho que não sei se vocês conhecem, né? Mas é um complexo construído na USP, em São Paulo, e tem um acervo, né? A Brasiliana Digital, ela foi disponibilizada a partir de um acervo histórico, né? Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas é só para citar assim, é um acervo todo digitalizado, né? Eles têm 1, 2, 3, 4, 5 scanners de produção, um já está desativado porque é mais antigo, tem 3 scanners de livros e um planetário A2, né? Uma sala que dá mais ou menos até daqui, ó, desse imóvel até a parede, nos 5 scanners, né? E aí tem uma sala, o complemento da sala vai até o fundo da parede ali, com um laboratório, tá? Onde tem a preparação dos materiais, tá? E eles criaram, né? Disponibilizaram, que eles usaram o software de Space, que é um software muito conhecido, né? Fizeram uma modificação na ferramenta para poder disponibilizar o acervo digital neles hoje. Eles incluíram um visualizador de miniaturas, né, e específico para você ver as cartas, ver todo o gênero de material que eles digitalizaram, né. Até o software que eles utilizaram foi utilizado também pelo Instituto Paulo Freire para fazer a sua biblioteca digital, e nela eles incluíram um visualizador para assistir os vídeos, né, online. Você não precisa baixar o vídeo, você vê o vídeo online e escutar as músicas, porque tem um acervo de todo tipo o Instituto Paulo Freire, as entrevistas, né, enfim. Tem outros casos, né, milhares de casos que eu poderia citar aqui, mas alguns que valem, né? Biblioteca Digital de Literatura, tá? A Biblioteca Nacional Digital Europeana, a BVS, né, Virtual em Saúde, o Paulo Freire, a Biblioteca Digital Mundial, por aí vai, tá? Bom, rapidamente falar sobre as tecnologias, ok? As questões, a gente tem várias dimensões de tecnologias para se considerar na gestão de bibliotecas digitais e repositórios digitais, tanto nos dois ambientes. Aí a questão começa a ficar comum. Softwares, tá? São questões de governança em TI, né? A gente precisa ter processos de governança em TI para sobreviver bem e com eficiência nesses ambientes, tá? Gestão de documentos e metadados, serviços, como é que esses serviços vão ser oferecidos pelas bibliotecas, tá? Padrões para interoperabilidade, a gente precisa ter aderência a padrões abertos, né?
E a questão da manutenção do parque tecnológico, que para algumas instituições é um calo, né? Um calcanhar de Aquiles, porque a obsolescência é um fator inerente, né? Performance, porque quando a gente precisa de escala na disponibilização de documentos, né, a gente precisa de equipamentos mais performáticos, e a questão da segurança, tá? Porque especialmente quando o ambiente é desenvolvido dentro da própria instituição, tá? E aí, às vezes, em função de pressão de disponibilizar rapidamente e tal, a gente encontra brechas de segurança muito interessantes nessas plataformas. Interessantes que eu diga assim, entendeu? Fáceis, né? São verdadeiros potes de mel, né? E a hora que a gente vê, especialmente quando tem possibilidade, tem escala, né? E tem preocupação só com performance e menos com a segurança, né? A gente ouve histórias assim do Arco da Velha, né? Para citar um exemplo, o IBICT, né? O Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, disponibilizou há uns 10 anos atrás um software para base de teses e dissertações, né? Que tem no Brasil inteiro, tá? 2 anos atrás se descobriu uma falha de segurança, onde é muito fácil, qualquer usuário com uma instrução de um comando consegue injetar comando em cima do banco de dados, né? E aí pega os dados, né? Derruba o servidor, coisas assim, tá? É uma falha de segurança grave que fez assim, aí de uma hora para outra o pessoal começou a tirar essas barras do ar e começou um movimento de migração para outros softwares, desesperado, né? Porque caramba, você tem milhares de registros de tese de dissertação na tua instituição, né, que precisam continuar acessíveis. O serviço está lá, não importa se está falhando, né? E justamente nessa época o IBICT já estava descontinuando a manutenção da ferramenta, e isso está assim até hoje, né? Então, para citar um exemplo grande, bem conhecido, né, da literatura. Bom, assim, falando, né, em interoperabilidade, tá? O que é interoperabilidade? Palavra mágica, né, que o pessoal adora usar, que está no seguinte contexto: é promover e encorajar soluções, né, de autoarquivamento, né, para que a gente tenha, né, a possibilidade de eu distribuir e publicar isso de maneira irrestrita. Vamos colocar assim entre parênteses, tá? Eu preciso ter uma definição de um conjunto mínimo de metadados padronizados, seguir alguma convenção que seja aceita, concordância no uso de uma sintaxe para fazer a troca de dados, ok? E a definição de um protocolo comum para que esses sistemas conversem, né? Por que ser interoperável? Aí o pessoal do software sabe bem, né? Software é difícil para construir, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Cada funcionalidade requer um esforço grande para o desenvolvimento. A gente não reinventa a roda quando adota padrões, né? A gente evita retrabalho, né, e possibilita compartilhamento de recursos e serviços, tá? Padronização de metadados, a especificação, né? Por exemplo, aqui todo mundo conhece Dublin Core. Quem não conhece Dublin Core? Metadados para descrever, né? São campos padronizados para a gente poder descrever registro bibliográfico, tá? O padrão existe ele começou a ser desenhado no final dos anos 90. A iniciativa começou no final dos anos 90, no início dos anos 2000 isso já ficou, saiu a primeira versão, tá? E é um padrão amplamente utilizado em repositórios e bibliotecas digitais. Que não é aderente, as iniciativas de software que não são aderentes ao Dublin Core estão isoladas aí, né, em relação à interoperabilidade, né? Naquele gráfico que o Eduardo mostrou, né, só para fazer uma analogia, são aquelas ilhazinhas, né, que estão fixas em algum canto, tá? A ideia do padrão é para quê? Para facilitar a implantação de sistemas, né, para padronizar a descrição, né, permitir que qualquer desenvolvedor crie um software aderente a convenções internacionais, né? E por que usar formato proprietário não é uma boa ideia, né? Formato proprietário evita compartilhamento. Eu não consigo compartilhar o que eu tenho porque outros ambientes computacionais não vão conseguir compreender isso, né? Requer processos de conversão complexos, às vezes caros também, e são contrários a boas políticas de preservação digital. O dia que eu precisar sair da minha ferramenta proprietária, eu vou ter um custo imenso de migração. Pode levar 1 ano, 2 anos, tá? Sendo que num processo que ocorre numa tarde, que pode ser validado, ele pode ser feito em 15 minutos e validado numa tarde, ele pode levar 2 anos.
Tá? 1 ano, 2 anos, eu já vi isso acontecer. Realmente é uma coisa... Por quê? Porque você não seguiu o padrão. Né? Dublin Core, né? Eu vou falar rapidamente aqui, né? É uma convenção que tem 15 campos básicos, mais um punhado de qualificadores. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Tem variações, né, que são os campos, são especializações desses campos, a gente pode entrar em detalhes depois. A questão da interoperabilidade, ela é arquitetada assim, você consegue, né, na sua biblioteca, ofertar acervos, por exemplo, de outras bibliotecas. Aí tem vários exemplos, né, por exemplo, a Biblioteca Digital Jurídica, BDJUR, a Biblioteca Digital de Tese e Dissertações do IBICT, que nasceu com esse propósito, é um consórcio, tá? Ela oferece acervo. O acervo dela são acervos de várias instituições que são coletados automaticamente, não tem intervenção humana. Tá? Eu posso criar na minha instituição, eu tenho uma biblioteca da área de literatura, vamos citar um exemplo nosso. Né? Eu posso, na minha biblioteca, conectar acervos de outras bibliotecas. De forma automática, totalmente automática. Tá? O protocolo que faz essa, vamos colocar essa coisa, o mais comum hoje, né, que viabiliza isso é o IPMH, que é o quê? É um protocolo desenvolvido, né, pela instituição, né, do Open Archives Initiative, né, que eles não se propuseram a desenvolver só uma filosofia de arquivos abertos, eles trabalharam muito na criação de padrões tecnológicos que fossem abertos, né, para que a comunidade, né, de uma forma geral, acadêmica, do setor produtivo, né, pudesse usar isso daí. Né? E aí, assim, a gente tem processos, né, na interoperabilidade. Né? Por exemplo, o Harvesting, como é que funciona? Como é que a biblioteca digital do IBICT funciona? Como é que a BDJUR funciona? Né? Eu posso criar minha biblioteca com os acervos de instituições diferentes, né, e juntar o meu acervo local a um acervo, né, juntar acervos de outras instituições no meu acervo local. Faço a duplicação dos dados mesmo, esse é o propósito. Tá? E a duplicação é boa porque, primeiro que ele é automático, ele é atualizado automaticamente, tá? A desatualização não é um problema, né? Esse protocolo resolve bem isso. E eu aumento a visibilidade. Tá? Eu permito o acesso direto, eu não preciso ficar dizendo para a minha comunidade, olha, acesse tal local, acesse tal local, acesse tal local. Não, eu só tenho uma fonte de informação, né? E isso fica transparente para o usuário. Né? Então a comunicação, né, ela é assim, eu tenho provedores, né, de dados, de metadados, que vão deixar disponíveis, né, para quem quiser coletar essas informações, e eu posso compor as minhas coleções, né, no meu repositório. Eu posso compor as minhas coleções juntamente com a minha coleção local. Tá? Então essa ideia dos provedores, né, de dados, né, tudo que eu faço pode ficar disponível para quem quiser coletar na forma de um provedor de dados. Né? Todos os periódicos com a JS hoje em dia têm esse serviço. Tá? Eu posso minerar metadados das revistas e colocar no meu repositório. Os repositórios feitos com DSpace, com a Omeka, têm essa tecnologia acessível. Né? Então, assim, é um requisito. Hoje em dia, para você ter uma biblioteca digital ou repositório digital sem isso, tá? É uma coisa que não dá mais para pensar. Talvez 10 anos atrás a gente pudesse pensar dessa forma. Hoje não dá. Tá? Tem outros serviços também, né? Esse é um protocolo mais recente que ele permite o depósito remoto. Aí você pode fazer o seguinte, por exemplo, você tem na tua instituição, né, o professor, todo mundo conhece Moodle aqui, né? Todo mundo já criou, o presidente já precisou depositar material ali, montar um texto, por exemplo, para uma aula, colocar lá, né? Tem interface, né? Para o Moodle, inclusive, tem uma interface experimental, onde você, por exemplo, faz o depósito no Moodle, ele automaticamente é colocado no repositório da tua instituição como produção tua. Tá? Tem uma experiência bem interessante na plataforma em Portugal, que é o Lattes deles, a plataforma DeGois, né? O pesquisador na instituição, quando cadastra lá a produção dele, né, na Alminho isso já está em produção já tem uns 2 anos. Eles fazem assim, o cara coloca a produção dele no DeGois, né, que é o Lattes deles,
aliás é feito com base na mesma plataforma, né? E automaticamente ele vai para o repositório da instituição como produção. Tá? Então essa integração entre aplicações é uma outra vertente de tecnologia, tá? Que permite, né, que isso fique amplamente disseminado. Tá? Por exemplo, a UFSC tem o seu repositório institucional. Okay? Se um autor, um professor, resolve lançar uma produção literária dele na biblioteca local na nossa biblioteca de literatura, e se existisse essa interface nele implementada, automaticamente ele poderia colocar lá, né, no depositar na instituição, né. A implementação tecnológica disso é bem simples, né. O problema maior acaba sendo em relação à institucionalização disso, às vezes, né. E isso vale, né, para outros tipos de software, o Open Journal System, né, o software de periódicos, o DSpace, que é um software para repositório digital, né. Isso é transparente, independe do software, tá? Então, assim, falando só para a gente fechar, né, a questão para a gente fechar aqui a questão da possibilidade, né, da gestão, né. Então, assim, em síntese, o repositório pode oferecer o quê? Né? Meios de preservação de documentos digitais, facilidades para recuperação e busca. E aí, em relação à busca, né, a gente tem várias pesquisas que estão tentando mudar o paradigma tradicional de busca, e entre elas está a iniciativa do Eduardo, tá? que é no sentido de fazer com que se modifique, né, esse paradigma de busca tradicional que a gente conhece, ok? Novos sistemas de organização e novos sistemas de recuperação, de busca de informação e de conhecimento, né? A facilidade de compartilhamento e integração desses acervos, porque assim não se concebe mais hoje em dia bibliotecas e repositórios digitais com acervos isolados, né? Especialmente quando eles têm que ser públicos. Se eles têm a missão de ser públicos, eles precisam estar compartilhados, eles precisam ter agregação de tecnologias para que a gente consiga aumentar a efetividade desse papel, que em última análise é o papel social da biblioteca pública. Tá? Controle de acesso, né? E qualquer política de gestão pode ser aplicada nesses contextos. Tá? Desde as de natureza acadêmica aberta, né? Como é o nosso caso, né? Até as demandas especializadas de organizações. Né? Por exemplo, relatórios técnicos, bases de patentes que são fechadas, né? E por aí vai. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês, tá? Meus contatos estão aí e a gente pode abrir para questões.